Eliane Correia, que vai conduzir a doutrinária da noite de hoje. A Eliane vem lá do Lago de Joaquina, né, Eliane? Tá? Já é colaboradora antiga nossa. Vocês têm alguém pela primeira vez na casa? Primeira vez? Vocês? Tá? Sejam bem-vindas, tá? Casa nos enquadrem para ouvir. Se tiver alguma dúvida, algum esclarecimento extra, após a palestra a gente está à disposição para tirar essas dúvidas, tá bom? Boa explanação. Boa noite a todos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre esse tema de mediunidade e educação dos sentimentos. Um pouco não, porque tem muito o que falar sobre isso, mas a gente vai tentar resumir e eu achei muito importante a gente tratar desse assunto, né? Mediunidade e educação dos sentimentos. Porque a mediunidade é uma oportunidade de se trabalhar os sentimentos. É como se fosse uma psicoterapia. Porque a gente, através da mediunidade, a gente pode se autoconhecer melhor e a partir do autoconhecimento a gente detectar alguns sentimentos negativos que a gente ainda nutre e transformar isso, né? E também perceber o que a gente já tem de sentimentos positivos no nosso coração. Então vamos ver sobre o conceito de mediunidade, né, no livro dos médiuns. Aliás, a bibliografia a respeito disso eu coloquei no final, mas o livro dos médiuns, para quem é médium, para quem já tem alguma manifestação mediúnica, alguma sensibilidade, é muito importante, é o básico no estudo do livro dos médiuns. O que diz ali? O que é mediunidade? Então, é todo aquele que sente em qualquer grau a influência dos espíritos. Então, na verdade, todos nós somos médiuns, né? Alguns têm essa faculdade mais ostensiva, mais intensa, né? Então, essa faculdade é inerente ao homem, por isso, então, pode-se dizer que todos são mais ou menos médiuns. Existe uma região no nosso cérebro relacionada com a glândula pineal, que é a nossa antena de comunicação com os espíritos, né? Então, alguns têm essa antena ou essa faculdade mais organicamente ali presente, mais presente, e outros não. Então, por isso a diferença entre aqueles que conseguem ver espíritos, ouvir, escrever por eles, né, que é a psicografia, e outras pessoas não. Alguns têm uma sensibilidade muito sutil de inspiração, algumas sensações corporais, então isso varia muito. E isso está relacionado às condições orgânicas para que a mediunidade se manifeste. Mas não quer dizer que num determinado momento da vida ela se manifeste, quer dizer, ela não tem que estar presente desde a infância. A pessoa ela pode ter já um organismo apropriado para ser médium, para desenvolver e manifestar essa mediunidade, mas ela ao longo da vida nunca percebe nada, nunca tem sensibilidade alguma, e lá em algum momento acontece, né, dela ver algo, sentir algo, enfim. E também ela pode treinar isso para que isso possa se manifestar, desde que ela já tenha, como eu disse, um organismo próprio para isso, preparado, com uma estrutura própria para manifestar a mediunidade, certo? Então, a gente não pode dizer assim, eu particularmente não tenho uma mediunidade ostensiva. Tem um pouco de intuição, alguma sensibilidade, mas não quer dizer que vai ser sempre assim. Pode ser que em algum dado momento da minha vida, até se eu me concentrar mais, assim, isso também está relacionado à nossa espiritualização. Quanto mais a gente vai se espiritualizando, mais condições a gente tem de ter essas manifestações mediúnicas. Sempre, como eu digo, com essa capacidade orgânica já pré-determinada. E isso é de acordo com a nossa programação reencarnatória, né? A gente vem programado para o exercício da mediunidade. Por isso que é um compromisso a mediunidade, certo? Então esse livro é maravilhoso, eu sempre falo dele, Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis. Ele fala sobre tudo, ele realmente é uma visão bem total, assim, global da nossa vida. E aí ele fala em algumas
que é esse sentido íntimo. E que para desenvolver essa percepção, então é preciso acordar esse sentimento íntimo, esse sentido íntimo espiritual. Por isso a mediunidade. Então, como eu falei, a gente pode fazer com que isso se manifeste. E quanto mais intensa é a vida espiritual, então mais se desenvolve esses sentidos interiores. Né? Às vezes a gente nem se dá conta da intuição. Ou às vezes a gente até se dá assim, puxa, eu tive essa ideia e não fiz. E acaba dando alguma coisa errada porque não seguiu a intuição. Que é um sexto sentido, é uma forma de mediunidade que quase que todos nós temos. Só que nós nos distraímos e não estamos atentos à nossa intuição, não paramos para receber essa inspiração, né, para ouvir essas ideias, essas sugestões, né, principalmente dos nossos guias espirituais. Isso é mediunidade, a gente, por exemplo, fazer uma oração e depois ficar em silêncio para tentar captar o que os nossos guias espirituais estão nos sugerindo, nos intuindo, nos inspirando. Então é muito importante ter momentos de silêncio completo, de calma, tranquilidade, meditação mesmo, para ter essa conexão com os nossos guias. E cada plano da vida tem um número de vibração diferente. Quanto mais evoluídos, né, quanto mais espiritualizada, essa vibração ela é mais rápida, mais sutil. Então, à medida também que a gente evolui moralmente, se aperfeiçoa, a gente tem essas vibrações mais rápidas que possibilitam mais conexões com o plano espiritual. E olha o que o Leon Denis diz: todo espírito é capaz de obter pela preparação da vontade e pela educação dos sentidos íntimos um poder de vibração que lhe permite agir em planos muito extensos. Então a gente pode aumentar a velocidade da nossa vibração através de um treinamento, né, com a vontade e a educação desses sentidos íntimos. Principalmente, como eu disse, aquietar-se, né? Ficar um pouco mais em silêncio e buscar essa conexão. A alma, em sua expansão, pode quebrar a parede da carne que a encerra e comunicar por seus próprios sentidos com os mundos superiores e divinos. Então, vejam como nós temos essa capacidade desde que a gente exercite isso. Também ele fala que a mediunidade, então, é a exaltação psíquica que permite que os sentidos da alma entrem em ação. Então, é um sentido que está lá, às vezes, pouco explorado ou até mesmo inexplorado. Então, a gente pode desenvolver esse sentido psíquico. O espírito que deseja se comunicar reconhece o sentido orgânico que lhe servirá de intermediário. Então, ou através da palavra, ou da escrita mecânica, ou através do cérebro. Então, é uma mediunidade intuitiva, clarividência, quando enxerga, né, a audiência, pela audição, sonhos simbólicos, premonitórios e também pressentimentos obscuros. Então, cada um tem uma faculdade específica, né? Alguns é para clarividência, outros é para escrita, outros através de sonhos, premonições. Ela pode se manifestar de diferentes formas. E quanto então mais cultivado e espiritualizado o intelecto do médium, mais pureza e fidelidade na transmissão do pensamento superior. Então, por isso é muito importante o estudo, né? Claro que, por exemplo, tem médiuns que falam idiomas que nunca estudaram na vida, na presente existência, né? Mas talvez eles tenham trazido isso de outras vidas, porque moraram em outros locais e eles têm essa afinidade com esse idioma e eles conseguem, então, se comunicar até mesmo em outros idiomas. Ou também alguns que vão psicografar escritores, poetas, né? Então, com o desenvolvimento do intelecto, eles desenvolvem, por exemplo, um vocabulário mais rebuscado para conseguir,
né, psicografar. A gente tem um exemplo aí do Divaldo, né, que psicografa as obras da Joana de Ângeles, que usa uma linguagem bem rebuscada da psicologia junguiana. Então ele precisa estudar Jung para ele conseguir psicografar aquelas mensagens da Joana de Ângeles, né? Não pode ser assim tão cru o médium, né? Ele tem que ter uma afinidade com aquele conhecimento ou buscar essa afinidade. Quanto mais o médium busca essa intelectualidade, esse desenvolvimento intelectual, mais, como diz assim, mais fiel é a transmissão do pensamento superior. Então ele consegue comunicar uma mensagem de uma forma muito fiel, muito original do espírito mesmo, né? Não tem a limitação, por exemplo, do vocabulário do médium ou da capacidade intelectual dele. Então, a necessidade de uma longa preparação e educação para tornar o organismo humano flexível e adaptá-lo à inteligência que o move, né? Então, ele tem que estar indo atrás, né, se educando para ele conseguir se adaptar à inteligência daquele espírito que quer se comunicar através dele, ou que precisa, né? Isso se aplica também à própria alma encarnada, cujas concepções profundas nunca conseguem vir plenamente à luz do plano terrestre. Então, por exemplo, os gênios, compositores, poetas, né, eles têm um desenvolvimento intelectual para conseguirem, né, mesmo encarnados, produzir as suas obras. E isso é muito treinamento, né? Um pianista, ele não vem pronto, né? Ele pratica horas e horas e horas daquele treinamento, né? Assim como um pintor, um escritor, os gênios, né? Então, também os espíritos encarnados que querem desenvolver uma faculdade qualquer precisam dessa dedicação ali e eu estudo. Também ele fala da intuição, né? A intuição, então, é a forma que os habitantes do mundo invisível nos transmitem esses avisos e instruções, né? Através de uma inspiração, ou a revelação da consciência profunda à consciência normal. Então, às vezes, é nosso, mesmo, é do nosso, através da meditação, por exemplo, quando a gente está em silêncio, pode vir uma ideia que não é do espírito fora de nós, mas é do nosso consciente mais profundo, que a gente aí consegue acessar no momento que a gente se diminui essa distração com os ruídos e os pensamentos externos. Então é muito importante isso, a gente tentar revelar a nossa consciência profunda, até para a gente se conhecer também. E elevar o pensamento para Deus, chamar o seu espírito protetor, o guia tutelar que Deus nos dá para a viagem da vida. Então, quando a gente quer essa inspiração, a gente precisa elevar o pensamento para entrar nessa sintonia com esse guia tutelar, com o nosso anjo da guarda, né? Isso é muito importante, a gente se conectar. E a mediunidade permite isso com mais facilidade ainda, né? Porque o médium ele tem essa sensibilidade maior para captar as sugestões dos bons e dos maus espíritos. Então, o bom espírito que sempre nos acompanha desde que nós nascemos, o nosso irmão espiritual, fica mais fácil essa sintonia quando a mediunidade já está mais desenvolvida. E aí interrogar sempre sobre questões que causam preocupações, que são dignas e livres de interesses vis. Né? A gente não vai perguntar para o nosso guia qualquer bobagem, né? Será que esse número aí da Mega Sena vai ser o número sorteado, né? A gente vai perguntar coisas importantes realmente que são dignas, né? E aí, ó, esperar e escutar em si mesmo atentamente. Tem que ficar quieto assim e ver o que vem de ideias na nossa mente. Às vezes essa ideia é a sugestão do nosso guia espiritual. Ouvirá na profundeza da consciência uma voz longínqua ou perceberá vibrações de um pensamento misterioso que dissipará todas as angústias e consolará. Às vezes a gente nem ouve algo concreto, mas uma sensação que nos dá um certo alívio da angústia, porque a gente sente que algo de bom está por vir, ou aquilo vai se resolver. É esse pensamento
misterioso, que a gente não consegue ainda identificar, mas que já nos dá um certo alívio de todas as angústias. Tudo isso é do livro do Leon Denis ainda. Então, qual é o método que ele recomenda para que a gente desenvolva esses sentidos psíquicos, né? Através da meditação, por exemplo. Então, isolar-se em certas horas do dia ou da noite. Não é muito tempo, às vezes 10 minutos, né? E a meditação já tem estudos mostrando várias vantagens, benefícios para a nossa saúde física, para a memória, para a longevidade, para a ansiedade, enfim, para várias condições físicas e mentais, que é importante. E aqui, nesse caso, então, para a gente se conectar com os espíritos superiores. Suspender a atividade dos sentidos externos, imagens, ruídos, né? Então é silêncio mesmo, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade, pode botar uma musiquinha muito calma até para eliminar ruídos mais que poderiam irritar ou incomodar mais. Concentrar-se na calma e recolhimento do pensamento. Então, na meditação, a gente só observa os pensamentos que vêm e a gente não se fixa a eles, né? E aí a gente olhando aqueles pensamentos, pode ser que a gente perceba um que não é meu. Olha, essa ideia não é minha, o que será? E aí vem aquela intuição. Porque se a gente se fixar nos pensamentos, quando vê a gente está lá 10 minutos pensando na lista do supermercado, pensando nas contas que nem pagar naquela semana, e aí não aproveitou absolutamente nada. Então vem a conta para pagar, a lista do mercado, a gente manda embora. É que nem uns pombos voando sobre a cabeça, a gente não deixa pousar, né? Então, agora não, mas a gente começa a conhecer o que passa na nossa mente. Porque senão a gente nem é dono do nosso próprio pensamento. Chega a ponto dos nossos pensamentos não serem nossos, né? A gente está sempre sendo influenciado por pensamentos desencarnados e desencarnados. Fazer um esforço para ver e ler no grande livro misterioso o que há em nós. Então, exatamente observando os pensamentos, a gente está lendo o nosso livro, né? O que eu penso, afinal? Aí vem os pensamentos e a gente consegue identificar. E apartar tudo que é passageiro, terrestre e variável. Então, essas ondas vibratórias de preocupações põem os obstáculos às radiações etéreas e restringem as nossas percepções. Então, a gente procurar eliminar esses pensamentos do terra-terra, do dia a dia, né? Que vai restringir, então, essas percepções mais superiores. E o método, então, meditação, contemplação e esforço constante para o bem e o belo. Né? Isso já faz parte da educação dos sentimentos, né? É a contemplação e o esforço constante para o bem e para o belo. Isso forma, então, correntes ascensionais, né, que nos fazem elevar a nossa sintonia e estabelecem, então, relação com planos superiores e facilitam a penetração em nós dos eflúvios divinos. Tudo que perder em sensações inferiores se ganha em percepções supraterrestres, em equilíbrio mental e moral, em alegrias do espírito. Então, ao invés da gente evocar espíritos para eles descerem até nós, a gente é que vai buscar aprender assim a se desprender e subir para eles, para entrar em contato. Nós é que precisamos nos elevar através dessa conexão com o bem, com o belo e as precauções, né? Porque assim como a gente recebe inspiração para o bem, também nós vamos poder receber sugestões para o mal, principalmente dependendo dos sentimentos que a gente está alimentando. Então, o progresso moral é a autoridade e energia para impor o devido respeito aos espíritos levianos e atrasados que pululam em nossa volta. Então, aquela pessoa que já tem um progresso, um adiantamento moral, ela está mais protegida contra essas influências de espíritos levianos, né, e atrasados, então, que vêm às vezes
trazer ideias mirabolantes, né, ou ideias negativas, e eles se intimidam quando a pessoa tem, aquele espírito já tem um determinado nível de progresso moral. É a forma da gente se proteger dessas influências negativas, é sempre através desse progresso moral, desse direcionamento para o bem. Então, a mediunidade no Livro dos Médiuns diz que é um dom que Deus outorga unicamente para o adiantamento moral. Então, esse é o objetivo da mediunidade. Vejam o que importante, então, quem tem essa faculdade, ela tem um dom, né? É algo a mais que pode alavancar o progresso espiritual. E é uma faculdade concedida porque dela precisam para se melhorarem, para ficarem em condições de receber bons ensinamentos. Então vejam que os médiuns são intérpretes dos espíritos. Então eles têm a capacidade de receber esses ensinamentos de espíritos superiores. Isso realmente é um dom, né? Então, o médium, por exemplo, ele é capaz de vivenciar toda a sensação de um suicida, quando ele está num transe mediúnico e recebe um suicida durante esse transe. Ele consegue vivenciar essa situação. Assim como ele vivencia uma dependência química, um espírito que é viciado em sexo, um sexólatra, ele consegue vivenciar como é a sensação de ter uma dependência química ou de ter cometido um suicídio. Por outro lado, ele também tem a sensação de vivenciar virtudes que ele está muito longe de ter, né? Então, por exemplo, ele recebe um espírito superior com muita compaixão, ele vivencia como é ter essa compaixão verdadeiramente e intensamente como um espírito superior. Então, por isso, ele é realmente uma oportunidade de adiantamento moral, de autoconhecimento também. E como eu disse antes, a faculdade se radica no organismo, independe da moral, né? Então não é o adiantamento moral que vai fazer com que a pessoa se torne um médium. Ela já tem no seu organismo a capacidade da mediunidade, porque ela tem uma estrutura no seu cérebro que proporciona, que possibilita essa comunicação. Agora, claro que o desenvolvimento moral, né, como eu disse, dá essa capacidade dele se proteger contra espíritos levianos. Ele pode até se comunicar, transmitir comunicações de espíritos levianos, mas ele não se influencia com isso, porque ele já tem um nível de moralidade que já um médium despreparado pode ficar com um processo obsessivo com aquele espírito que se manifesta através dele. Então, os médiuns são intérpretes dos espíritos com os homens, né? Por isso é uma oportunidade também, porque eles conseguem conhecer na prática, né? Porque a gente estuda o que acontece, mas eles conhecem na prática porque eles têm a experiência dessas situações. E aí no Livro dos Médiuns diz assim, estude a natureza do médium como se estuda do espírito, porquanto são esses dois elementos essenciais para a obtenção de um resultado satisfatório. Então, quando a gente vê uma mensagem mediúnica, a gente tem que estudar a mensagem. Será que olha o que no conteúdo esse espírito, será que é um bom espírito? Será que é realmente um espírito bom, puro, de luz? Mas aqui ele escreveu algo aqui que tem algo de preconceituoso, né? Aqui ele colocou alguma coisa que instiga a conflito, discórdia. E aí a gente vai estudar se isso provavelmente também pode ter um médium comprometido essa mensagem. Porque numa mensagem mediúnica chega a ter 70% de animismo, que é a influência do próprio médium que está ali passando naquela mensagem. 30% é só o espírito e 70% é do médium. Como eu disse antes, quanto mais fiel, essa mensagem vai ser mais fiel
tanto quanto mais evoluído for o médium. Por isso que é importante o médium ter essa evolução, porque aí esse animismo diminui bastante, facilita a passividade, ou seja, o médium se torna completamente passivo e consegue transmitir uma mensagem muito literalmente, como o espírito está ditando, está falando. Então, uma boa comunicação depende do bom espírito, de um bom instrumento e de um fim conveniente, né? Por exemplo, a gente sabe quantos médiuns que tem aí para adivinhar o futuro, né? Prevendo situações, né? Isso aí muitas vezes são fins que não são convenientes, né? A gente saber o futuro, até porque nós podemos mudar o futuro, nós temos livre-arbítrio, né? Então ninguém pode dizer, tu vai sofrer um acidente, tu vai ter um problema de saúde grave. Se a pessoa se cuida, né? Se ela não está exposta a perigo, isso pode não fazer o maior sentido, mas muitas vezes a pessoa ouve uma mensagem dessa e fica sugestionada, daí ela cria no pensamento a situação e aí realmente acontece o acidente, a doença, mas porque ela criou baseada naquela informação que não era verdadeira, né? Então os espíritos não têm essa permissão, a não ser que quando são, claro, são espíritos zombeteiros, levianos. Então a gente tem que saber discernir uma mensagem, avaliar a qualidade de uma mensagem mediúnica. Agora na pandemia, meu Deus, surgiram muitas mensagens mediúnicas assim, dizendo o que significava a pandemia, enfim. E a gente via ali que tem coisas que não cabem, não é? O bom senso nos mostra que não pode ser verdadeira ou não pode ser oriunda de um espírito bom nesse tipo de mensagem. E o livro dos médiuns explica tudo sobre isso. Como a gente avaliar a veracidade de uma mensagem de um bom espírito. Então, é muito importante a gente estudar para isso, né? Os bons médiuns são sérios, modestos, devotados e seguros. Tá? Então, isso aí são as qualidades que o médium precisa desenvolver para que ele consiga realmente cumprir essa missão, né? Esse programa, né, da mediunidade ser algo útil na vida dele. Porque a mediunidade, ela é uma faca de dois gumes, ela pode ser muito boa na vida da pessoa, mas pode ser uma situação de extrema perturbação, né, e comprometer muito a vida daquela pessoa por conta da falta de educação. Então a mediunidade precisa de 3 coisas muito importantes: o estudo, em primeiro lugar, o desenvolvimento da mediunidade, que é o treinamento, e esse treinamento é numa casa espírita, em reuniões mediúnicas fechadas, conforme Allan Kardec recomenda, e por fim, a educação. E a educação está relacionada com o adiantamento moral, a busca do desenvolvimento das virtudes, da educação dos sentimentos. Isso é muito importante para que se torne um bom médium. Aqui é interessante, eu coloquei aqui que comunicações repetidas sobre o mesmo assunto, às vezes tem como objetivo corrigir um defeito do próprio médium, né? Então sempre vem aquela mesma orientação, porque é orgulho, porque é orgulho, porque é orgulho, o médium só lê a mensagem achando que é para outra pessoa, nunca pensa que é para ele mesmo, né? Mas diz assim, não há médium que faça mau uso da faculdade por interesse ou ambição, ou que a comprometa por orgulho, egoísmo e leviandade, que não receba admoestações dos espíritos. Quer dizer, os espíritos vão lá e advertem, né? Olha só. E aí ficam mandando mensagem repetidamente sobre essas falhas, né? Que o mau uso da mediunidade. Às vezes as pessoas gostam, mexem, assim, tem uma pessoa aqui do teu lado, de tal, usando uma roupa preta. Então, o médium pode até estar vendo realmente, mas será que é importante ele falar aquilo? Será que é o momento certo? Né? Então, ele tem que saber filtrar, né? Como eu disse lá no slide anterior, tem que ser conveniente contar o que ele está vendo. Se não é conveniente, é melhor que ele nem fale. Né?
E o pior é que, na maioria das vezes, o médium não toma como dirigida para si próprio, né? Então, como ele disse, ele não percebe que aquilo ali está sendo repetido, porque é nele que tem que ser melhorado, é nele que tem que ser corrigido. E aí ele continua com o mesmo comportamento. E aí, médium dotado de boas qualidades transmite respostas falsas ou grosseiras? Né? Kardec pergunta aos espíritos. E eles respondem: conheces, pois, todos os caminhos da alma humana, né? Às vezes é aquele verniz social, né? O médium tem uma aparência de muito generoso, de muito tranquilo, mas a gente não sabe o que tem lá no fundo da alma daquele médium, né? E às vezes ele está tendo uma resposta falsa ou grosseira porque ele realmente tem algum vício ali, ó. Pode a criatura ser leviana e frívola sem que seja viciosa. Então, aparentemente, ele é íntegro, mas ele tem lá no fundo algo de leviano. E às vezes necessita de uma lição a fim de manter-se em guarda, né? Então, aí vem uma resposta grosseira e aí ele percebe que ele está dando a possibilidade dessas respostas se manifestarem, porque ele tem isso nele, né? Então, claro que não existe médium perfeito, uma vez que na Terra não existe perfeição. Então, todos os médiums, o melhor médium, enfim, Chico Xavier, Divaldo, que psicografaram quantos livros, eles não são perfeitos, né? Porque aqui na Terra não existe perfeição. Mas mais perfeito é aquele contra o qual os maus espíritos jamais ousam enganar. Vejam só que à medida que a pessoa se aprimora moralmente, ela fica protegida contra essas enganações, as mistificações, né? E aquele que, simpatizando com bons espíritos, tem sido menos enganado. O propósito de enganar, os espíritos usam essa estratégia justamente para exercitar a ponderação e ensinar a discernir o verdadeiro do falso. O próprio médium, quando ele está, de repente, psicografando e assina São Francisco de Assis. E aí ele se vai desce todo: olha, recebi uma mensagem de São Francisco de Assis. Mas será que era mesmo? Às vezes é isso, para exercitar a ponderação e a ensinar ele a discernir o verdadeiro do falso. O espírito leviano, João Beteiro, foi lá e assinou São Francisco de Assis para o outro, até para testar a vaidade do médium, né? Porque daí ele começa a se achar. Imagina, eu sou um espírito muito evoluído, se São Francisco de Assis se comunica por meu intermédio. Então tem muitas armadilhas do ego, por isso a educação dos sentimentos, principalmente em relação ao orgulho, o médium é sempre testado. Então as qualidades morais do médium exercem influência capital sobre a natureza dos espíritos que se comunicam por ele, através dele. Tem qualidades que atraem os bons espíritos, né, como a bondade, a benevolência, a simplicidade de coração, o amor ao próximo e o desprendimento das coisas materiais. E os defeitos que atraem, então, espíritos inferiores: é o orgulho, o egoísmo, inveja, ciúme, ódio, cupidez, sensualidade, todas as paixões que escravizam o homem e a matéria. Então, os defeitos vão atrair, né, porque ele entra naquela vibração, como eu falei antes, né, uma vibração mais rápida, quando ele consegue, através dessas qualidades, se sintonizar com espíritos superiores. Quando a vibração é mais lenta, ele está em sintonia com os espíritos inferiores. O Dr. Alberto Almeida fez uma exposição e ele falou algo muito interessante. Por exemplo, assim, numa comunicação mediúnica de um espírito muito agressivo, né? Ele é agressivo, o espírito, mas o médium é agressivo. Então, o que acontece? É aquele espírito que se manifesta e pode até bater na pessoa que está do lado, quebrar uma cadeira. Mas, como eu falei antes, 70% é animismo, é do médium. Então, o médium que não educa a sua agressividade, ele vai quebrar a cadeira e vai bater no outro. Se ele é educado, pode ser um espírito mais agressivo. Não, ele controla a agressividade e ele não vai bater em ninguém, nem vai quebrar a cadeira. Então, muitas vezes,
o que se vê uma manifestação mediúnica é muito mais forte por conta do médium que não tem educação dos seus sentimentos, né? Também ele exemplifica uma pessoa um espírito rancoroso que se manifesta, cheio de desejo de vingança, e aquilo ali deixa o médium, mexe com o médium, porque ele também percebe que ele tem aquele sentimento de rancor. E aí termina a reunião mediúnica e ele continua com aquele sentimento de rancor que foi mexido, e ele acha que é o espírito que está com ele. Na verdade, não, o espírito já foi esclarecido, é que ele conseguiu, ele teve um estímulo, né, para que esse rancor se manifestasse. E ele precisa, então, educar o rancor. Outro exemplo que ele dá do ciúme, né, um espírito ciumento, daí o médium começa também a ter essa sensação do ciúme, porque ele não educou o seu sentimento em relação a isso. Um espírito avarento, o médium também percebe a avareza, né, que ele ainda tem. Então, a educação do sentimento serve para isso, para que o médium, por mais que venha um espírito com esses sentimentos negativos, ele não vai ficar com esse sentimento impregnado, ou ele vai elaborar o próprio sentimento que ele guarda dentro dele, que ele nem tinha percebido. Então é o autoconhecimento, e se dá conta, puxa, mas aquela comunicação, eu fiquei muito, né, pensando nos ressentimentos, nas mágoas, e aí ele começa a elaborar isso e resolver, não é jogar para baixo do tapete, é resolver as mágoas, o ressentimento, o ciúme, a agressividade, tudo isso a mediunidade propicia, né? Então, olha, as imperfeições morais são portas abertas ao acesso dos maus espíritos. O orgulho, principalmente, porque a qualidade, enfim, a imperfeição que a criatura menos confessa a si mesma. É difícil a pessoa admitir que é orgulhosa, né? Acho que o espírito é mais ainda. Então, tem que admitir, tem que ter um autoconhecimento. Nossa, mas eu sou muito orgulhoso mesmo, eu fico envaidecido, eu acho que eu sou melhor que os outros. E trabalhar isso em si, para que ele possa, então, ter uma conexão com espíritos mais superiores. O orgulho dá uma confiança cega na veracidade das suas comunicações e infalibilidade do espírito do que as dá. Então, um médium orgulhoso, ele acha que aquelas mensagens são sempre muito verdadeiras e que o espírito que está transmitindo é um espírito perfeito, puro, infalível, né? E ainda julgam ter o privilégio da verdade. E ainda, outra armadilha é o orgulho que é despertado pelas pessoas que o cercam, né? Então, às vezes, na casa espírita, mas aquele médium é excelente. E aí todo mundo começa a elogiar, mas porque o médium é excelente, ele começa a manifestar, né, esse orgulho que vai sendo reforçado. Por isso que a gente não deve, né, elogiar de forma muito exagerada esse trabalho da mediunidade, né, porque é uma faculdade que a pessoa tem e ela corre o risco de cair na armadilha do orgulho. Esse livro, A Educação dos Sentimentos, do Jason de Camargo, é um livro muito bom também, que ajuda a trabalhar os sentimentos. O que ele diz ali? Como estamos realizando uma viagem de aperfeiçoamento na Terra, é natural que tenhamos que efetuar algumas correções de rumo. A gente tem que estar sempre pensando na própria vida, refletindo. Será que eu estou no rumo certo da minha vida? Né? Então, é uma viagem. E essas correções significa abandonar a roupagem velha do homem, sofrido pela impertinência, magoado pelo orgulho, ou quebrado pelo ressentimento, e vestir a roupa nova da tolerância, da humildade, do perdão. Então é esse esforço para a gente se modificar, né? E tentar eliminar esses sentimentos de orgulho, de ressentimento, de mágoa, e é jogar fora as impurezas imprestáveis e ficar com a veste nupcial e pura das virtudes humanas. Somente elas purificam o campo da consciência e trazem a suprema felicidade. Então, esses sentimentos negativos, se a gente
ficar guardando e remoendo, isso só nos traz infelicidade, né? E prejudica o nosso, parece que a gente fica estagnado com isso, a gente não anda para frente, não evolui. E a gente precisa, então, deixar, jogar fora essas impurezas, compreender, não é, como eu disse, negar, fazer conta que não está ali. Não, enfrentar, não, realmente eu ainda tenho ressentimento dessa pessoa, mas aí a gente começa a pensar na circunstância, a pessoa podia estar num mau momento, a pessoa não tem um adiantamento moral, espiritual para fazer diferente, né? Às vezes em relação aos pais, né? Meu pai foi isso, foi aquilo, mas ele fez o melhor que podia. Ele fez o que ele conseguia fazer dentro das limitações dele. E na pior das hipóteses, ele deu a vida. Isso ele já fez tudo, né? Aí já vale a gratidão. Então, tem uma música do Djavan que sabe o que é não ter e ter para dar. Né? Sabe o que é não ter e ter para dar. Muitas vezes é isso que acontece com os pais da gente, né? Tiveram também uma educação, uma instrução muito pobre, muito simples, eles não têm para dar. E tem que ter para dar. Né? Então é bem. E assim em todos os relacionamentos, às vezes a pessoa teve uma infância ou de outras vidas, o nível evolutivo aqui na Terra é uma torre de Babel, né? Ou assim, é uma escola onde uma criança do primeiro ano do ensino fundamental é coleguinha do aluno de pós-doutorado. Vocês imaginem o que dá isso. É um horror. Né? Aquele do pós-doutorado tem que ter uma paciência com aquele do primeiro ano do ensino fundamental para poder ter uma convivência. É assim a nossa escola aqui na Terra. A gente está assim, cada um no seu nível, mas todo mundo junto, numa mesma sala de aula. É muito desafiador, muito desafiador. Então, por isso a gente não pode exigir dos outros. Muitas vezes o coleguinha que a gente quer, que entenda o que a gente entende, ele tem a evolução, a maturidade de um aluno de primeiro ano do ensino fundamental. Então, espera ele chegar lá onde a gente já chegou. Não exige, não é aos saltos, é lento o progresso. Ajuda, ensina através do exemplo e não do discurso, né, da pregação moral. Isso às vezes até humilha. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim, a fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, aperfeiçoar estes últimos. Então, tem que abandonar os instintos para aperfeiçoar os sentimentos. Né? Então, no momento, por exemplo, de pandemia, tem muitas pessoas passando fome, a gente tem que perder um pouco do instinto de sobrevivência e ajudar, e socorrer aquelas pessoas. Tem um sentimento de solidariedade. Esse instinto de sobrevivência não pode ser maior do que o nosso sentimento de fraternidade, de solidariedade, de compaixão, né? E que a gente possa fazer algo também. Então, na sociedade, as criaturas estão carentes de paz, de afetividade, de autoestima, de respeito mútuo, de bondade e das demais virtudes que esperam um momento adequado para serem desenvolvidas. Então, a gente tem que procurar desenvolver essas virtudes. E existem dois caminhos na nossa vida, né? Um que leva ao sofrimento e outro para a plenitude interior. O ressentimento, o orgulho, a vingança, o egoísmo, a violência levam para o caminho do sofrimento. Enquanto que o perdão, a indulgência, a caridade, a compaixão e a bondade levam ao caminho da felicidade. Então são as bem-aventuranças que Jesus veio dizer. Bem-aventurados os que são humildes, os que são mansos, os que são misericordiosos, felizes os que têm essas virtudes que a gente tem que procurar desenvolver. E isso é através da vontade aos sentimentos superiores, né? Eu quero desenvolver, né? Tenho vontade de ser bom, tenho vontade de ser mais indulgente, de não ser tão exigente com os outros, tenho vontade de desenvolver a compaixão, de enxergar as dificuldades do outro, as limitações, e isso aliado à inteligência dá essa autoconquista do outro, né? Então é essa plenitude mesmo. Já falei sobre
ao desenvolvimento da educação mediúnica. Então, o desenvolvimento é um treinamento, se refere mesmo à faculdade mediúnica, e a fase orgânica, uma tentativa de adaptar o instrumento psicofísico do médium às trocas fluídicas que ocorrem durante o intercâmbio. E a educação são princípios éticos que norteiam o exercício prático, né? A educação mediúnica é a expressão das conquistas intelectuais e morais que aos poucos o indivíduo adquire pelo aculturamento doutrinário, então conhecimento principalmente do Evangelho, né? O Evangelho é o melhor código moral que a gente tem a seguir. Então, essas conquistas intelectuais e morais é através do conhecimento doutrinário, do conhecimento do livro dos médiuns, do Evangelho, e pelo exercício continuado da faculdade em bases essencialmente evangélicas, né? Então, como eu falei, se a gente conseguisse praticar as bem-aventuranças, já estava perfeito, né? Esse é a nossa meta, né? Chegar nessas condições das bem-aventuranças. E aqui uma das importantes qualidades do bom médium, segundo o mentor do Chico, né? Ele perguntou que ele estava disposto a trabalhar na mediunidade com Jesus, mas ele precisava do apoio da espiritualidade. E aí o Emmanuel, o mentor prestativo, respondeu que apoio não lhe faltaria, desde que ele observasse 3 preceitos. Primeiro, disciplina. Segundo, disciplina. Terceiro, disciplina. É aquilo de não sair do rumo, né, da nossa programação, da nossa busca pelo desenvolvimento moral e intelectual. Tem que ter disciplina para isso, porque senão a gente se distrai com qualquer estímulo leviano, terreno, né? Eu cansei, nem vou mais lá na casa espírita, agora eu estou trabalhando muito, eu também quero fazer um curso disso, eu quero sair com meus amigos, eu quero fazer uma viagem, e aí a pessoa não tem a disciplina. É disciplina, disciplina, disciplina. E aqui alguns valores do espírito. Tem um livro do Adenauer Novaes, que é um psicólogo, que fala sobre valores do espírito. Então ele fala da determinação, né? Que é uma atitude constante e persistente de realizar a vida e vivê-la como adulto, maduro e dono de si mesmo. Então determine-se em tudo, né? Tem uma determinação, tem um foco. Seja uma pessoa determinada, porém perceba seus limites e possibilidades, identificando o momento de mudar de direção, indo sempre na direção de que não agride ninguém, que traz felicidade e aproxima de Deus. Determinar-se a ser sempre uma pessoa melhor. E olha só, mudanças interiores se fazem com sacrifícios. E sacrificar é dirigir a energia de viver para objetivos nobres e éticos. Então é um sacrifício. A gente tem que renunciar a determinadas coisas para a gente conseguir seguir um rumo dessas conquistas. Vou passar rapidinho aqui. A harmonia, que é a mesma coisa que um equilíbrio, né? Principalmente se reconciliar com adversários, sejam declarados ou não, para não receber energias deletérias. A gente procurar sempre enviar mensagens mentais de compaixão, de bondade, de generosidade, querendo o bem, de benevolência com o outro, né? Então isso é uma forma de reconciliação. E alimentar nas pessoas o desejo de que a harmonia se torne realidade em suas vidas, demonstrando através de palavras e atos a harmonia que reina em seu interior. Então é muito importante, né? O mundo precisa de pessoas que tenham essa capacidade de serem pacificadores, de cultivar harmonia nos ambientes, né? Seja em casa, no trabalho, a gente procurar cultivar essa harmonia, evitar conflitos, saber se reconciliar. A humildade, né? Nós sabemos que na humildade reconhecemos Deus como o Senhor da vida e passamos a enxergar o próximo como a sua representação.
Né? O próximo é nosso irmão, então a gente precisa vê-lo como igual a nós. Nós não somos superiores a ninguém. Leveza também. Então, ter leveza é perceber a vida com simplicidade, de forma equilibrada e com um entendimento profundo dos processos que se vive. É, de fato, saber viver sem afetação e sem complicar a própria vida nem a de ninguém. Às vezes a gente vê pessoas assim tão desesperadas, porque parece que colocam uma lupa em cima do problema, né? O problema que é pequeno parece gigante, né? As pessoas vêm então procurar descomplicar a vida, né? Às vezes a pessoa quer porque ter um carro novo, casa nova e fazer isso e aquilo ali causa toda uma agitação desnecessária. Então ela tem que procurar a simplicidade para ter essa harmonia, essa leveza. E aqui luminosidade, que é o sagrado dentro de nós, né? Nós colocar em todos os atos algo de sagrado que se conecte a Deus. Então, quando a gente está trabalhando, colocar amor naquele trabalho, colocar a dedicação, a atenção plena nas pessoas, né? Ouvir com atenção, falar com gentileza, falar com amorosidade, com doçura, tudo isso é luminosidade, né? E aí estar sintonizado com forças superiores da vida. Então a gente está sempre buscando o nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor para nos intuir, para nos inspirar, para que a gente consiga estar sempre então manifestando esse sagrado que existe em nós. Olha só, a busca espiritual requer ultrapassar os limites do fenômeno mediúnico. O luminoso está além da capacidade fenomênica, situando-se na profundidade do coração que se doa em amor. Então não adianta a pessoa ter uma ótima capacidade de receber comunicações se ela não se doa em amor. Isso que é luminoso, que é sagrado. O vigiar e orar, né? Falei bastante aqui sobre a meditação, quando a gente está vigiando os nossos pensamentos. Vou falar mais rápido aqui. Aqui, ó. Isso aqui eu achei muito importante, que está no livro Vivência Mediúnica. Diz assim, ó: a nossa morada planetária vive uma obsessão coletiva. Imagine se todo mundo, ou a grande maioria, tem pensamentos de ódio, tem pensamentos negativos, pessimistas. Isso é uma obsessão coletiva. Nós só atraímos espíritos pessimistas, negativos, que alimentam ódio, que querem o mal. Então é uma obsessão coletiva, porque nós estamos atraindo. Nós somos um imã para esse tipo de espírito, né? E também em função da corrupção, né? Imagina, a deslealdade, a desonestidade, a ganância atrai mais espíritos assim. Crimes, guerras, desrespeito ao sagrado, devassidão, toda a miséria moral e social, né? E essa social em consequência da miséria moral. Mas como todos nós somos médiums, como eu falei, acordar a mediunidade coletiva é tarefa urgente. Como é que a gente vai acordar a mediunidade coletiva? Quer dizer, a nossa mediunidade está direcionada para obsessivos, para espíritos inferiores. A gente precisa então acordar para uma mediunidade superior, uma mediunidade que nos conecte com espíritos superiores. Então, fazer a terra arder sobre os achotes da fé, para que todos os espaços do mundo sejam conquistados para Jesus. Então, a gente seguir o Evangelho, o roteiro de Jesus, o roteiro, o código moral de Jesus. Aí sim nós estamos atraindo espíritos superiores para o planeta. Se a gente quer atrair uns espíritos superiores, a gente tem que se elevar os nossos sentimentos, praticar o que o roteiro de Jesus nos ensina. Então, e também aqui é importante, ó, ninguém está só. Existe um coração amigo velando por nós. O anjo bom, que por amor e graças ao amor de Deus nos protege e nos instrui. Então, cada um de nós tem esse anjo bom ao seu lado. Está ali por amor e pelo amor de Deus também. Mas a gente precisa estar sintonizado com ele. Porque se a gente está sintonizando com ideias de corrupção,
de crime, de guerra, de violência, nós não temos como entrar numa vibração para sintonizar com o nosso anjo da guarda. Quando todos estivermos adestrados para escutar a voz suave da inspiração, existirá um referencial comum a guiar os nossos passos e abrandar as nossas divergências, um foco de convergência de onde emanará o sentido da organização do mundo, anulando a violência das nossas paixões. Então vejam como é importante a gente ter esse referencial comum, seguir esse código de Jesus, porque ali nós estaremos adestrados para ouvir essa voz da inspiração dos nossos espíritos superiores, dos nossos guias espirituais. E isso anula a violência das nossas paixões. Essa rapidinho. Então, o Leon Denis diz assim: os homens são viajantes em marcha, ocupando pontos diversos na escala da evolução pela qual todos nós subimos. Por conseguinte, nada devemos exigir, nada devemos esperar deles que não esteja em relação com o seu grau de adiantamento. É aquilo que eu falei da escola, que nós estamos todos misturados aqui. Então, nós estamos numa viagem com criança, com adulto, com idoso, né, em termos espirituais. E a gente não pode exigir de uma criança o que um idoso ou um adulto já tenha de sabedoria, por exemplo. Então, a todos devemos tolerância, benevolência e até perdão, porque se nos causam prejuízo, se escarnecem de nós e nos ofendem, é quase sempre pela falta de compreensão e de saber, resultantes do desenvolvimento insuficiente. Então, são espíritos ainda mais ignorantes do que nós, e por isso ainda nos ofendem ou nos magoam, mas é porque eles não têm mais a oferecer. Então, Deus não pede aos homens senão o que eles têm podido adquirir a custa de lentos e penosos trabalhos. Então, assim como Deus não exige de nós a perfeição, como que nós vamos exigir dos outros? Né? Sejamos severos conosco e tolerantes com os outros. Instruir, esclarecer, guiar com doçura é o que a lei da solidariedade nos preceitua. Né? Então, aqueles espíritos ainda ignorantes, que ainda perturbam e que ainda não têm um entendimento que a gente tem, a gente procurar instruir, esclarecer e guiar, mas com brandura, com doçura, como foi o exemplo de Jesus. E saibamos reverter em benefício da nossa própria educação moral todas as causas de aborrecimento e aflição. Porque são provas, né? Quando a gente está diante de uma pessoa que é ignorante e que está testando a nossa paciência, testando o nosso orgulho, né? Mas eu já sei isso, como é que essa pessoa ainda não sabe? Tem que ter humildade. Não, ela não consegue ainda, ela está num grau diferente, ela não tem o conhecimento que eu tenho, e a gente conseguir, então, não se aborrecer e não se afligir com essas diferenças, né? É muito importante, eu sempre falo, do culto do Evangelho do Lar, né? Para a gente educar os sentimentos. Eu acho que o Evangelho do Lar é um oásis no meio do deserto, né? Então a gente está no corre-corre da nossa vida, aí uma vez por semana, sempre no mesmo horário, a gente para e consegue adquirir conhecimento do Evangelho, que é o nosso código moral, consegue refletir sobre ele, consegue fazer orações de conexão com nossos guias espirituais de toda a família, ou mesmo que a pessoa faça sozinha, com o seu próprio guia, ainda ajudar os desencarnados que estão habitando ali no nosso ambiente doméstico, que a gente não enxerga, mas eles estão lá, então eles estão aprendendo junto conosco. Então, nesse momento que não estamos tendo reuniões mediúnicas, é muito importante o Evangelho no Lar, que é uma reunião mediúnica, gente. É uma reunião mediúnica, que nós nos conectamos com os nossos guias, os espíritos desencarnados que estão ali, às vezes, perturbados, sofrendo, precisando de esclarecimento, através do Evangelho no Lar, eles estão aprendendo junto com a gente. E na oração eles se sentem aliviados. Então, é muito importante, tá? A oração é fator decisivo na saúde mental, é o que diz o Dr. Sérgio Lopes no livro Leis Morais e Saúde Mental.
Então, o culto do Evangelho não é só um curso de iluminação interior, mas um avançado processo de defesa exterior. A nossa casa fica protegida, né? Não precisa nem botar alarme na casa. Se a gente tem um Evangelho no lar, pode ter certeza que a gente está muito bem protegido pelas claridades espirituais que se acendem em torno do ambiente. E isso repele os espíritos maus que querem perturbar e que querem trazer discórdia e sofrimento. Então fica aí a dica desses livros: Educação dos Sentimentos, Problema do Ser, do Destino da Dor, Valores do Espírito, Vivência Mediúnica, o Livro dos Médiuns. A gente precisa estudar sempre. A gente nunca pode dizer, não, eu já sei tudo do Livro dos Médiuns, eu já li. A gente tem que ler muitas vezes. Cada vez que a gente lê, a gente aprende outras coisas diferentes do que a gente já tinha aprendido. Então, estudar sempre, se educar sempre, porque nós estamos muito ainda atrasados, né, no nosso aperfeiçoamento moral. Então, a gente não pode dizer que já está pronto, que não precisa aprender mais nada. Precisa estudar e precisa se educar diariamente e infinitamente. Tá bom? Muito obrigada pela paciência, pela atenção, e vamos colocar em prática, então, o que a gente